Bom dia, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema bastante recorrente. Me perguntam muito, sobre a questão do como ampliar faturamento. E hoje o nosso tema vai ser como que você amplia, cresce seu faturamento sem ter que lotar a sua agenda. Se você me acompanha, você sabe que eu não sou a favor do modelo de negócio de ter agenda cheia. Por quê? Porque quando você tem agenda cheia, o que é que acontece? Primeiro, você não tem tempo de estudar, você não tem tempo de se especializar, você não tem tempo de aprofundar em tudo que você precisa aprofundar, estudar e outra. Quando você tem agenda cheia, você se vê às voltas, de ter que atender todos os seus clientes. E tem outra questão aqui extremamente importante. Se você necessita ter agenda cheia, é porque o seu valor hora, o valor do seu trabalho, o valor financeiro do seu trabalho, não está permitindo que você não tenha uma agenda cheia. Então, se você quer ter um alto faturamento e o seu valor, o valor financeiro que você cobra, não te permite ter poucos clientes, não tem outra saída senão ter agenda cheia. Eu sempre pensei, e este é o meu modelo de negócio, eu nunca trabalhei com o objetivo de ter agenda cheia. Deixa eu só tomar uma aguinha, hoje eu estava tomando café e me deu algo na minha garganta. Como eu estava falando para vocês, eu nunca nunca tive como modelo de negócio ter agenda cheia. Porque eu realmente não acredito que esse seja o melhor modelo, porque é bem o que eu disse, Se você necessita ter agenda cheia, é porque o valor que você está cobrando está baixo. E aí, para você ter um alto faturamento, consequentemente, você tem que ter agenda cheia. E talvez agora você esteja dizendo, tá bom, Liana, e como é que a gente fatura alto sem ter agenda cheia? Tem alguns pontos que são importantes, para que isso possa acontecer. E isso tem a ver com o seu modelo de negócio, Qual é o modelo de negócio que você está estruturando? Então, vamos lá. Primeiro, para você faturar alto sem ter que ter uma agenda cheia, você necessita ter os clientes certos, clientes pagantes, clientes que realmente reconheçam o valor do seu trabalho e também tenham recursos para pagar pelo seu trabalho, certo? Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo que um dos melhores clientes neste sentido são as empresas. Por quê? Porque as empresas têm elas já têm orçamento para desenvolvimento, são elas que mais investem e elas têm recursos financeiros para pagar e pagar bem pelo seu trabalho, certo? Então, o primeiro ponto é esse, se você quer ter um modelo de negócio onde você tenha um alto faturamento, sem ter que ter agenda cheia e sem ter que estar vendendo todo santo dia, toda santa semana, todo santo mês, eu realmente sugiro que você olhe para as empresas, certo? E quando eu digo isso, eu digo por quê, foi pelo que eu já falei, as empresas, elas realmente investem, são as que melhores pagam, e as que mais investem em processos de desenvolvimento, porque elas sabem que o seu resultado é diretamente proporcional à qualidade do seu quadro de colaboradores, seja líderes, sejam equipes, ok? Este é o primeiro ponto. Outra questão interessante, de você trabalhar com empresas, é que as empresas te permitem uma previsibilidade. O que isso quer dizer? Geralmente, quando você fecha um projeto com uma empresa, muitas vezes, você começa com produto de entrada, que é para a empresa te conhecer. A empresa te conheceu, você entregou grandes resultados, o que acontece? Ela vai te pedir o trabalho de continuidade. E o trabalho de continuidade, ele geralmente leva aí
é de médio e longo prazo, vai levar aí 6 meses, 1 ano. E qual é a grande vantagem disso? Você tem uma previsibilidade financeira. Você não precisa ficar todo mês buscando novos clientes, toda semana buscando novos clientes. Se você tem grandes entregas, saiba que você vai ficar aí no mínimo 6 meses, 1 ano, prestando serviços para uma empresa. E claro, você não vai ter só uma empresa. E tem uma outra coisa que é extremamente interessante que acontece com as empresas, né? Uma indica para a outra. Os RHs se conversam muito, os empresários se conversam muito, né? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu contar uma questão que aconteceu comigo, né? Eu moro no Paraná e eu tive um cliente no Rio Grande do Sul, né? E eu passei 5 anos indo para a mesma cidade, uma cidade super pequena, que tinha 4 indústrias nessa cidade, certo? 4 indústrias grandes, né? Algumas de médio porte, outras grandes, né? E elas basicamente é que mantinham a economia daquela cidade, né? Uma cidade super pequena no interior do Rio Grande do Sul. Eu passei 5 anos indo para aquela cidade todo santo mês. Por quê? Porque eu atendi as 4 indústrias daquela cidade. E como que eu atendi? Pela estratégia, né, que eu sempre ensino e que eu utilizo, a primeira empresa me conheceu a partir de um trabalho aberto. E aí viu, né, que ali tinha grandes possibilidades de ela ter muitos resultados com aquele tipo de trabalho. Eu comecei a atuar nesta empresa, certo? O dono desta empresa me indicou para outra, que me indicou para outra, que me indicou para outra. Resumindo, eu fiquei 5 anos indo para essa cidade, todo santo mês. Eu atendi as 4 indústrias desta cidade, né? E por que isso aconteceu? Porque, claro, eu gerei grandes resultados, né? Eu tinha trabalhos que geravam resultados. Então, quando eu falo de empresas, é exatamente isso. E vejam, eu fiquei 5 anos, né, indo para essa cidade, atendendo estas empresas, sem grande esforço de venda. O meu primeiro esforço de venda foi que uma dessas empresas me conhecesse. A partir disso, né, eu já fechei projeto com ela, aí começou a ter resultado, as outras, né, se interessaram e eu fui fazer o trabalho nas outras também. Essa é a grande vantagem de você trabalhar com empresas. Você tem uma previsibilidade de faturamento, certo? E você tem um alto faturamento sem ter que lotar a sua agenda. Quando eu tive a minha agenda mais lotada, e olha que eu tinha um grande faturamento, eu trabalhava 2 semanas por mês. Este foi o máximo, né, que eu tive que eu precisei, né, trabalhar no mês foi 15 dias por mês, 2 semanas por mês. E 2 semanas eu tinha para me dedicar, né, a estudar, a poder me aprofundar no conhecimento, para estar cada vez mais trazendo soluções inovadoras. Aliana, mas e como que você fica 2 anos dentro de uma empresa? Essa é uma outra grande diferença da pessoa física. Quando você está trabalhando com empresas, as empresas estão em constante evolução, certo? O seu quadro está se renovando, pessoas novas estão entrando, a empresa está tendo novos desafios. Então, um projeto se liga no outro. Você termina um projeto, né? Muitas vezes você está terminando um projeto e você está reiniciando aquele mesmo projeto com um grupo novo de pessoas que entrou dentro da empresa, que entrou na empresa. Então, realmente, trabalhar com empresas, né, ela te possibilita ter um alto faturamento sem ter que lotar a sua agenda. Então, né, eu estava dizendo quais são os pontos importantes que você precisa levar em conta se você quer ter um alto faturamento sem ter que lotar a sua agenda. Eu estava falando do modelo de negócio. Então, a primeira questão é essa. O cliente que você escolheu trabalhar, ele te permite isso? Porque dependendo do nicho que você está trabalhando, não te permite. E você realmente vai ter que ter a agenda cheia, certo? Por quê? Porque muitas vezes é um nicho que você só consegue vender um serviço.
para aquele cliente. Você não tem uma continuidade de serviço, não consegue ter uma esteira de serviços para vender vários serviços para o mesmo cliente. Então, consequência, né? Você tem que estar sempre buscando clientes novos, né? E outra, dependendo do nicho que você escolher, né, o que o seu cliente paga, na verdade, todos os nichos, pessoa física, né, eles pagam menos que o cliente empresa. Sempre, sempre, né? Por quê? Porque faturamento é diferente, estrutura é diferente, necessidades são diferentes. Então, a primeira questão que você precisa avaliar, se você realmente quer um negócio lucrativo, um negócio sustentado, um negócio que te permita ter um alto faturamento, sem ter que ter agenda cheia, né? Porque você só precisa ter agenda cheia se você estiver ganhando mal. Aí você precisa ter agenda cheia, né? Para que o seu faturamento corresponda ao que você deseja, certo? Então, a primeira questão é com quem é que você está se propondo a trabalhar. O segundo ponto é, você tem os serviços que atendam este cliente, este tipo de cliente, por exemplo, as empresas, né? As empresas, elas te propiciam, né, te proporcionam a ter até 15 serviços para vender para a mesma empresa. Talvez agora você esteja dizendo assim, como assim, Liana, 15 serviços para vender para o mesmo cliente? Antes de eu te contar, deixa eu te fazer uma pergunta. Não é maravilhoso você ter 15 serviços para vender para o mesmo cliente? Porque, na verdade, quando você entra numa empresa e você faz uma grande entrega, né, você não tem que estar conquistando novos clientes. A empresa mesmo, né, ela já te solicita a continuidade, ela já diz para você, ok, agora temos esse desafio, o que nós podemos fazer? Olha, agora eu gostaria que a gente pudesse dar aquele outro passo. A venda, ela ocorre automaticamente, sem esforço algum, desde que, claro, você entregue grandes serviços, né? Então, você ter a oportunidade de ficar 2 anos atuando com o mesmo cliente, sem ter nenhum esforço de vendas, e com o cliente que melhor remunera, isso é bom ou não é? E tem uma outra questão fundamental que eu sempre falo também, né? Quando você está trabalhando com empresas, na verdade, você está impactando centenas de pessoas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Primeira questão é essa, né? Quem é o cliente que você escolheu atender? Segundo né? Você tem serviços que atendam a necessidade desses clientes? E aqui você precisa entender isso, né? Empresas, por mais que o nosso foco seja desenvolvimento comportamental, humano e comportamental de líderes e equipes, é completamente diferente de quando você está atendendo pessoa física. Por exemplo, processos individuais para líderes, vamos pensar. Se ele vem te procurar como pessoa física é uma coisa, se ele vem te procurar como pessoa jurídica, se é a pessoa jurídica que é o patrocinador, é outra história, é outra metodologia, é outras ferramentas. E aqui entra um aspecto, né? Então, assim, o segundo ponto é esse, né? Você tem serviços que atendam às necessidades das empresas, e as empresas têm muitas necessidades, muitas mesmo, né? E aqui tem uma questão interessante, que é o que eu tenho falado com vocês desde a semana passada, e que hoje eu vou fazer uma aula exclusiva sobre isso, né? Já explico para vocês. Tem um serviço, porque assim, ó, dependendo do porte da empresa, as necessidades mudam, certo? Se você vai atender uma microempresa ou uma pequena empresa, é um tipo de necessidade. Se você vai atender uma média, uma grande empresa, é outro tipo de necessidade. E você precisa entender isso, né? Só que, para quem está começando, né? Para quem está começando, tem um serviço, e não é só para quem está começando, né? Se você já está no mercado, se você já atende empresas e você deseja alavancar esse serviço, também é para você.
Tem um serviço que ele atende todos os portes de empresa, de todos os segmentos, e que é uma demanda de todos os portes e de todos os segmentos. Sabe qual é? O trabalho com as equipes, o desenvolvimento de equipes de alta performance. E aqui tem um outro aspecto extremamente interessante, né? Mas antes de eu falar isso, deixa eu te explicar por quê, né? Que o desenvolvimento das equipes é um serviço demandado por qualquer porte de empresa, né? Porque são as equipes que fazem o resultado, certo? São as equipes que geram o resultado para a empresa. E aqui tem uma questão que as empresas, logo elas se dão conta, né? Que equipes não nascem prontas. Equipes, elas se constroem, elas se constituem através de um desenvolvimento. Grupos nascem prontos, equipes não nascem prontas. Ou você faz um trabalho de desenvolvimento de equipe, ou dificilmente você realmente tem uma equipe que trabalha como equipe. E as empresas sabem a grande diferença, né, que é ter um grupo de pessoas trabalhando e ter uma equipe trabalhando, realmente um time, né? E essa é a grande busca das empresas. As empresas buscam ter times de alta performance, equipes de alta performance. Isso é em qualquer porte de empresas, certo? E muitas vezes se pensa assim, tá, mas trabalhar, né, com as equipes, isso não é função do líder, né? Pensando em empresas, né, de todos os portes. Uma parte é, outra parte não, certo? E aqui está a grande vantagem de você ter serviços voltados para o desenvolvimento de equipes. Porque, por exemplo, eu falei antes para vocês que pequenas, micro, médias e grandes têm demandas diferentes, que um dos serviços que atende todos os portes e é demandado por todos os portes é o trabalho em equipe, certo? Vamos lá. Pequenas e micro empresas, até médias, dependendo da história dessa média empresa, você não vai entrar pelos líderes, certo? E aqui tem um grande erro. Muitos profissionais de desenvolvimento, principalmente os coaches, né, exatamente por não saberem trabalhar com equipes, tentam entrar nas empresas pelo trabalho com os líderes e com o trabalho individual com os líderes. Esta é a porta de entrada mais difícil dentro das empresas. Sabe por quê? Porque as empresas, primeiro, para elas te contratarem, né, para trabalhar com os seus líderes, elas precisam te conhecer, certo? E a grande maioria das empresas, a grande queixa delas é em relação a equipes, né? Se você está começando, a tendência e a grande orientação é que você comece por micro, pequenas e médias empresas, certo? E este porte de empresa, sabe qual é a grande porta de entrada? São as equipes. São pelas equipes. Se você conversar com um empresário de micro, né, de pequeno ou micro negócio, né, você nunca vai ver ele falando dos seus líderes. Até porque, por exemplo, um microempresário, às vezes o único líder é ele. O único líder é ele não tem outros líderes. Você pega uma pequena empresa né? Já tem vários líderes. Mas, geralmente, a demanda vem pelas equipes. As minhas equipes não estão engajadas, as pessoas, a produtividade está baixa, né? O atendimento ao nosso cliente está ruim, as pessoas aqui não se conversam, né? A demanda, ela vem pelas equipes. E quando você tem serviços para as equipes, essa é uma grande porta de entrada. E é uma das portas de entradas mais fáceis de você entrar nas empresas. Com o grande benefício que ela tem de todos os portes de empresa. Aí você entra pelas equipes,
certo? Só que, claro, por que muita gente não consegue entrar nas empresas? Porque não sabe trabalhar com equipes, não sabe realizar um desenvolvimento de equipes, não sabe trabalhar com grupos. E aqui tem outro aspecto importante. Empresa nenhuma, olha, eu tô há 25 anos no mercado, certo? Até hoje eu não tive nenhuma empresa que contratasse processos individuais para as equipes, para o nível de colaboradores. Ela contrata, sim, para líderes de média e alto escalão. Se você quer entrar nas empresas e você só trabalha com coaching individual, se você é coach, né? Se você só trabalha com coaching individual, saiba que você vai ter muita dificuldade de entrar nas empresas, porque esta não é uma porta de entrada fácil. Coaching individual você só vai vender, primeiro, para os líderes de hierarquia mais alta. As empresas geralmente investem em coaching individual do nível gerencial e diretivo, certo? Para os níveis menores, ela trabalha com processos de grupo. E sabe por quê? Porque a empresa, e você precisa entender, se você quer trabalhar com empresa, você precisa entender qual é a linha de raciocínio das empresas. As empresas pensam o seguinte: eu vou investir aí, né? 8 mil reais, 10 mil reais, 6 mil reais que seja, num processo de coaching individual para um líder. É um líder. A empresa não consegue fazer, né, esta ligação que a gente faz, que quando desenvolve o líder, né, vai impactar muitas pessoas, né, vai impactar centenas de pessoas. O cálculo que a empresa faz é: vou investir aí, vou botar uma média, 8 mil reais para um líder. Ou vou investir 8 mil reais e vou fazer um treinamento para 10 líderes. Não tenha dúvida que ela vai fechar o trabalho em grupo. Depois sim, depois você vai vender os processos individuais, porque ele é a continuidade. Mas você precisa entender a linha de raciocínio da empresa. E a linha de raciocínio da empresa é esta, né? Eu estou investindo X e eu estou impactando diretamente quantas pessoas. E para o nível de equipes, que é uma das principais demandas das empresas, elas não investem em processos individuais, certo? Elas investem em trabalhos de grupo. E aqui você precisa entender o seguinte: se você torceu o nariz, se você é coach, porque os outros profissionais, quem é psicólogo, consultor, né, sabe, né, da importância dos trabalhos em grupo. Às vezes os coaches não conseguem visualizar isso e torcem o nariz pensando: treinamento, não dou treinamento. O que eu estou falando aqui de treinamento e trabalho em grupo, eu estou falando dentro da metodologia vivencial. Treinamentos teóricos para desenvolvimento de equipes não funciona, e não funciona em nada, certo? Como treinamentos teóricos não desenvolvem competências comportamentais. Sempre que eu falo de trabalhos em grupo, em workshops e treinamentos, eu estou falando dentro da metodologia vivencial, que é uma das metodologias que mais geram transformações comportamentais de grupo. Então, se você quer trabalhar com equipe, se você quer ter facilidade para trabalhar com empresas, se você quer vender para qualquer porte de empresa, um serviço que você tem que ter é treinamentos, workshops e treinamentos para desenvolvimento de equipes, para construção de times de liderança. E isto este serviço é uma das grandes portas de entradas. E neste momento, isto está mais forte ainda. Por quê? Porque as equipes, né, as empresas passaram aí por um momento difícil, todos nós, na verdade, né, estão retomando
certo? Mas estão com muitas dificuldades nas equipes. E sabe por que também que elas estão com muitas dificuldades nas equipes? Porque muitas empresas precisaram fazer reestruturações, precisaram demitir, reestruturar. Só que quando você faz uma reestruturação, você faz demissões, isto não abala apenas quem sai, isto abala muito quem fica. E nos momentos de crise, nos momentos difíceis, é aonde as empresas mais investem nos processos de desenvolvimento. Sabe por quê? Porque agora elas precisam produzir mais com menos. Elas precisam ter equipes mais engajadas, mais motivadas, né? Mais autogerenciáveis. E isto, quem sabe fazer somos nós. Esta não é uma expertise das empresas. Esta não é e nem tem que ser uma expertise dos líderes. Tem várias coisas a nível de equipe que é total responsabilidade da liderança, certo? Total responsabilidade da liderança. Tem outras coisas que não é da sua expertise, que não faz parte do seu escopo. E uma delas é o desenvolvimento dos times de alta performance. Este é um trabalho para experts, para especialistas como nós. E talvez agora você diga assim, mas Liane, eu nunca trabalhei com empresas. Mais um motivo para você, e se você deseja, claro, trabalhar com empresas, mais um motivo para você dominar o trabalho com equipes. É muito mais fácil você começar pelas equipes do que pelos líderes. Muito mais fácil, que eu quero dizer, para você, né? As equipes exigem muito menos de nós do que os líderes. Então, se você está começando e quer atuar com empresas, um dos serviços que você tem que ter é o trabalho com as equipes. Entre por aí. Esta é a porta mais fácil de você entrar. É um dos trabalhos dentro da metodologia vivencial mais fáceis de você realizar também. E que vai abrir portas para vários outros trabalhos. Porque sempre, quando você começa a trabalhar com as equipes, você percebe que tem dificuldades na liderança. E este é o segundo projeto que você vende. E por isso que eu sempre digo, né? Que as empresas são os melhores clientes. Por quê? Porque um trabalho leva ao outro. Literalmente, um trabalho leva ao outro. E as empresas percebem isso, né? Por exemplo, você começa a trabalhar com as equipes, elas começam a cobrar mais dos líderes. E neste momento, os líderes se dão conta que eles também precisam de um trabalho. E aí é a hora que você vende seu segundo projeto de trabalho com as lideranças. E assim você vai, né? É por isso que a gente fica 1 ano, 2 anos atuando dentro da mesma empresa. E hoje, à noite, às 20 horas, porque este é um tema, né? Realmente esse é um serviço que está sendo muito demandado. É um serviço que é para você que está iniciando, né? E quer trabalhar com empresas, o melhor caminho é pelas equipes. Se você já atua com empresas, atua com um nível de liderança, você pode ampliar o seu faturamento, o seu escopo de atuação e também trabalhar com as equipes. É exatamente para conversar sobre isso que hoje à noite, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma aula exclusiva, uma aula fechada, onde eu vou conversar com vocês como que vocês estruturam e vendem serviços voltados para o desenvolvimento de equipes. E vou conversar sobre este serviço que você vende para qualquer porte de empresa e qualquer segmento, certo? Então, hoje, às 20 horas, eu vou fazer essa aula exclusiva. Quero deixar aqui o convite. Eu não vou fazer nem pelo Insta, nem pelo Face. Ele vai ser um ambiente exclusivo, porque eu vou compartilhar estratégias. Eu vou conversar com vocês como é que tem que ser esses trabalhos, né? Como é que você estrutura. Qual é a estrutura
que garante os resultados, né? Quais são os principais desafios das equipes quando a gente está falando de alta performance e como é que você tem que trabalhar isso. E ainda vou te apresentar quais são as estratégias, né, que hoje mais estão vendendo para você vender para as empresas, entrar nas empresas e trabalhar com as equipes. Então, se você quiser conhecer melhor este tipo de serviço, né, ampliar seu faturamento, ampliar seu portfólio, sem ter que lotar a sua agenda, fica aqui o meu convite hoje para a aula. Essa aula não vai ter replay, certo? Para você participar, você precisa se inscrever, o link está na bio, né? Basta você ir lá, se inscrever, fala lá, aula ao vivo gratuita, uma aula gratuita que eu vou fazer hoje à noite, às 20 horas, ok? Então, aí tem outro aspecto extremamente importante. Nós estamos em outubro. Este é um momento que, além de toda a pandemia, né? Assim, este momento difícil que nós passamos este ano, está se aproximando o final do ano. E o final do ano é um grande momento para as empresas, né? Então, este é um momento que sim, as empresas estão preocupadas, precisam retomar, precisam ter equipes altamente comprometidas, motivadas, engajadas. E esta é a hora que, se você tiver o serviço certo, não tenha dúvida que você pode aí alavancar o seu negócio, o seu faturamento de uma forma extremamente sustentada. Combinado? Fica aqui meu convite, então. A aula é hoje às 20 horas, onde a gente vai conversar sobre desenvolvimento de equipes, né? Como é que você estrutura e vende serviços para empresas focado nas equipes. Combinado? O link tá na bio, te espero hoje às 20 horas. Mas para participar você precisa se inscrever. Combinado? Um grande abraço. Obrigado, Jonas. Um grande abraço e te espero hoje às 20 horas para que você possa ir ajudar as empresas neste momento, né? Alavancar o seu negócio, né? E já fazer parte do orçamento das empresas para o ano que vem, porque as empresas já estão fazendo o seu planejamento de desenvolvimento. Então, se neste momento você entra nas empresas, a sua chance de fazer parte dessas empresas no ano que vem, prestando seus serviços, é muito grande. Combinado? Um grande abraço, nos encontramos hoje às 20 horas. Tchau!